Vamos fazer uma oração? Santo e amado Pai, louvamos e engrandecemos o Teu nome porque Tu és bom, Tuas misericórdias duram para sempre e porque nos destes a oportunidade de trabalhar para Ti. Com isso, nós recebermos a maior alegria que existe na terra. E por isso Te agradecemos e rogamos a Ti a Tua presença, a Tua direção e a Tua graça para nos ajudar a atentar para a Tua vontade, para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado à equipe de louvor. Nós vamos, então, projetar novamente. Está tudo certo aí? Ok. Imagine uma máquina perfeita, composta por 640 músculos, 3 bilhões de fibras nervosas, 30 trilhões de células vermelhas, um esqueleto leve como alumínio, resistente como aço, 4 vezes mais forte que o concreto. E no centro dessa máquina espetacular, a casa de máquinas. Dentro dela, uma máquina bombeia sangue para 196 mil quilômetros de veias e repete essa operação 40 milhões de vezes ao ano. E existem mais de 7 bilhões delas no mundo e nenhuma delas é igual. Você foi criado por Deus com uma complexidade que nunca conseguirá a ciência entender completamente. Há partes do corpo humano, como o cérebro, que está muito longe da ciência conseguir perscrutar completamente ou entender sequer funcionamentos simples, apesar de termos bastante conhecimento sobre o corpo humano. Você foi criado inicialmente perfeito, depois pecamos, e aí com a lei da entropia, o resultado da degeneração do pecado, a gente foi perdendo um pouco da glória de Deus, mas nós ainda estamos aqui, cheio de dons e capacidades, dados por Deus com um objetivo: servir, servir. Eu queria postar aqui a foto de algumas pessoas e eu queria ver se você consegue descobrir alguma coisa em comum entre elas. Temos aí alguns homens, algumas mulheres. Existem algumas coisas em comum entre essas 10 pessoas. A primeira delas é a seguinte: todos trabalham no Instituto de Missões. Todos eles são líderes no Instituto de Missões. A segunda coisa que torna-os comuns é o seguinte: todos eles aceitaram o chamado estando com algum vínculo empregatício. E o chamado envolveu pedir demissão. O Arlisson está aqui com a gente, é engenheiro, ele passou num concurso para ser professor universitário na rede pública, na Universidade Federal, lá no Amazonas. A sua esposa também teve que deixar uma série de benefícios ali para poder seguir a missão. O Rono, esse do meio, ele, engenheiro, recebeu uma proposta para ser encarregado. Cadê ele? Está aqui. Recebeu uma proposta para ser encarregado de uma empresa e ganhar muito bem, com benefícios. Aí ele disse não, porque eu vou para o Instituto de Missões para receber R$300 de reembolso, e trabalhar bastante, que lá tem muita coisa para fazer. Aí o dono da empresa falou que ele era doido. Essa daqui era gerente de atendimento da nossa clínica adventista em Curitiba e deixou para ir ser coordenadora de missões. Esse rapaz estava fazendo missão na Europa e a gente começou a conversar e tal. Eu disse: eu tenho uma proposta irrecusável para você. E ele falou: o quê? Vi ser professor da nossa escola de imersão, que ele fala inglês muito bem. E ele disse: que legal, pastor. Eu disse: fantástica, é muito melhor do que você está fazendo aí. E ele disse: e aí, como é que é? Você vai vir, vai trabalhar aqui bastante, às vezes sem hora para ir dormir, porque realmente a gente está começando a escola, você vai ser um pioneiro e aí você, talvez, se a gente tiver condições, a gente tem até um reembolso aí. Tal. Aí, gostei, vou lá. Aí teve esse rapaz aqui que trabalhava na União Panamenha como design e recebeu de Deus o chamado e foi trabalhar no Instituto. Essa moça era funcionária da Clínica Adventista de Curitiba, também foi trabalhar lá. Essa moça era psicóloga de um hospital na cidade dela e tinha um bom rendimento.
mas pediu demissão para ir ser voluntária. Esse rapaz estava muito bem empregado, ele é economista, é o nosso coordenador financeiro, deixou o trabalho porque queria fazer missão e foi fazer missão em Rondônia, e de lá foi para o Amazonas. E essa moça é uma das líderes nossas, coordenadora de voluntários, também está aqui com a gente, está ali. Ela tinha um trabalho e estabilidade financeira, casada com esse garotão aqui, e os dois deixaram o trabalho para fazer missão. Uma vez alguém perguntou assim, pastor, o senhor não acha que é injusto você pegar uma pessoa na igreja, o que a igreja faz com nossos membros? O quê? Vocês, pastores, recebem salário para viver disso. E daí? E daí que vocês chamam um irmão da igreja que trabalha o dia todo para no final de semana ainda ser voluntário como professor de escola sabatina, como líder do Ministério da Mulher, como não sei o quê. A pessoa trabalha, tem que fazer acampamento, líder desbravadores. Vocês não acham que isso é muito injusto com as pessoas? As pessoas deviam descansar. E vocês fariam o trabalho que vocês recebem para isso. E aquela pergunta nunca saiu da cabeça. É injusto fazer um negócio desse com um membro da igreja, gente? Aí eu descobri o seguinte, essas pessoas nunca serão tão abençoadas na vida, com um senso de propósito, fazendo apenas o que elas fazem em sua profissão. Quando você, que é o do Ministério de Apoio, oferece uma vaga de um ministério para o seu ministério, você está dando à pessoa a oportunidade de ser o ser humano mais feliz do planeta Terra. E isso não tem preço. Porque, honestamente, eu nunca vou encontrar maior felicidade na vida se não em servir. Ontem nós estudamos que a graça de Deus salva você e a graça de Deus santifica você. Todo trabalho que você faz para o reino de Deus é um trabalho em vitória. Você já foi vitorioso pela graça do Senhor, você já foi salvo por Jesus e agora você, pela graça de Deus, vai ser um canal. Tudo é pela graça. Só que aí surge o maior medo de quem ouve esses sermões sobre justificação pela fé é o seguinte, pastor, a gente não está rebaixando a lei? Mas, na verdade, não existe maneira de você obedecer a Deus se não for pela graça. Onde é que está escrito isso, pastor? Está aqui em Efésios. Efésios capítulo 2, verso 10 diz assim, pois somos feitura dele. Olha só, nós somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amigos, nós temos muitos desafios nos nossos ministérios, mas a gente já sai de manhã, e por favor, isso aqui não é uma mensagem de autoajuda evangélica. Ou você vive assim, ou você nunca vai ser bem-sucedido no aspecto, na visão de Deus. Você pode ser bem-sucedido na visão de homens, mas não de Deus. Para ser bem-sucedido na visão de Deus, as vitórias que você terá durante o dia, você alcança primeiro de joelho. Você entende que Deus vai te dar. Olha o que está escrito, gente. Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O seu ministério foi, se ele é de Deus, você teve a ideia, mas a ideia é do Espírito Santo. Se ele prospera, é porque o Espírito Santo produziu em você e entregou para você os recursos. É tudo pela graça. É tudo pela graça. É a graça no início, e a graça no meio, e a graça no fim. Tendo isso em mente, a nossa vida deveria ser uma vida de descanso. Só que uma vida de descanso não é uma vida de inatividade. Quem mais aprendeu sobre o amor de Deus é aquele que mais se entrega para o serviço do Senhor. E a gente sabe que é assim. Agora, o que o chamado de Deus envolve? Nós fomos criados para servir. O chamado de Deus envolve que você deixe uma religião ritualizada por um relacionamento profundo com Ele e o próximo. E aí tem um verso de Lucas 10, 27 que diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe qual é o drama que a gente está vivendo na igreja adventista hoje? A igreja aprendeu que dá para dizer que é crente adventista do sétimo dia, vindo para a igreja adorar e indo para casa viver a vida separada da religião. No início não era assim.
Todos os nossos pioneiros entregaram tudo. Tempo, talento, tesouro, tudo. Tudo era de Deus, era tudo para Deus. Né? Lembra de José Bates? Para que um exemplo maior? Né? Ficou pobre, um homem rico, porque a vida dele, o ministério dele era a vida dele toda. Gente, nós vivemos uma crise na igreja e tem um pastor adventista falando isso aqui para vocês. E a crise, ou a gente desperta para ela, ou Jesus não volta, porque Jesus não voltou ainda, porque nós não temos um povo, né, preparado para representar dignamente o seu caráter. E aí, eu vou dizer para você, agradeça a Deus porque você faz parte de um ministério. Porque o certo era que a igreja adventista inteira fizesse parte de ministério, sim ou não? Sim. Gente, imagina a revolução, sabe? A revolução que nós teremos com uma igreja adventista de 100 membros, onde os 100, cada um tem um ministério e está desenvolvendo esse ministério e entende que a responsabilidade não é do pastor, é dele. Você entendeu? Eu tenho um sonho, um sonho de ver a igreja adventista no Brasil trabalhando em sintonia. Porque eu vou dizer algumas coisas para vocês aqui que está no meu coração e por favor, eu queria que vocês entendessem. Por muito tempo no Brasil havia um preconceito com ministérios, em alguns lugares ainda há, ministérios de apoio. O James até comentou alguns motivos aqui. Primeiro porque no Brasil a gente sabe, historicamente nós temos exemplos de ministérios dissidentes que surgiram a partir de ministérios de apoio. Ministério de apoio, a igreja começou a pensar, não, o ministério de apoio é um nascedouro de ministérios dissidentes, que vão contra. Aí, por causa de um risco, nós fechamos as portas. E eu sei que há um preconceito, ainda que não tenha nada escrito, de algumas de nossas instituições, da estrutura da igreja, com alguns ministérios de apoio. Porque, poxa, isso aí a gente perde o controle. Eu vou entregar na mão do membro, né, o ministério, a gente perde o controle. E se esse membro agora se desvia e tal? Mas esse é um risco que a gente tem que correr. Só que trabalhando com o ministério de apoio, e olha, quando eu assumi meu ministério, eu vou dar um testemunho para vocês aqui. Eu vivi o pior dos dois lados. Eu assumi o Brad, era muito conhecido. Brad é meu amigo, muito conhecido. Quem conhece o Brad aqui, gente? Não é tão conhecido aqui, mas ele era conhecido, né, nos ministérios de apoio. E eu vou dizer para vocês, quando eu assumi, de cara alguns patrocinadores já disseram, agora a gente não precisa mais patrocinar o Instituto. Por quê? Porque agora tem um pastor lá, a igreja vai bancar. Beleza. Aí outros dizem assim, não, agora tem um pastor e não um missionário. Quer dizer, pastor não é missionário. Então, aí eu peguei a pior parte dessa história. Aí eu fui agora colocar o ministério para funcionar. E eu disse, bom, agora o pastor do ministério pertence à União, porque o nosso ministério lá, ele pertence à União. Aí eu disse, bom, agora vamos ver quanto que a União aporta todo mês. E descobri que a União aportava muitos valores morais, né? Um abraço, vai lá, você pode, você consegue. Nós temos 3 barcos, um deles realmente é patrocinado e eu só administro. Mas eu tenho 2 barcos, que são as 2 luzeiros, que cada um me dava, em operação, uma despesa de R$8.000 por mês, de 8 a 10 mil, mês. E cadê o dinheiro? Não tem não, pastor. Não, como não tem? Mas o patrocinador que patrocinava quando o Brad estava aqui, disse que a igreja, e agora está a igreja tal, não precisa. Não, pastor, não é assim não. É assim, você vai assumir, você vai correr atrás do dinheiro e você vai fazer acontecer. E não pode deixar a peteca cair, porque o Brad está aqui desde 2007 e o negócio está acontecendo. Então, eu peguei o pior dos 2 lados. E a gente passou a pandemia, amigos, que não teve patrocínio de muita gente que ajudava, sabe? Porque o pessoal, né, teve problemas e tal. Aí, aos poucos, a gente foi reconquistando a confiança, né? E hoje, nós temos uma parceria tão boa entre igreja e ministério lá, porque o fato de estar um pastor também ajuda muito, que hoje até a igreja patrocina alguns projetos também, mas ainda, o grosso do Instituto ainda é doações. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para dizer para você que eu entendo suas dores, conheço suas lágrimas, eu também chorei. Né? Tem um texto de Ellen White que fala isso no livro Desejar de Todas as Nações. Né?
Conheço as vossas lágrimas, eu também chorei. Aqueles pesares demasiadamente profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados, ainda que a vossa dor não encontre eco em nenhum coração na terra. Olhai para mim e vivei. Foi isso que me consolou no início. E aí a gente orou e Deus foi dando, irmãos. E aí a igreja começou a ver a importância e tal, e a sinergia entre o apoio da igreja e o apoio dos patrocinadores, dos voluntários, e o ministério tem crescido para a honra e glória de Deus. Vou dizer uma coisa para vocês. Nós ainda não temos um departamento para apoiar ministérios de apoio na igreja, mas precisava. Vou dizer uma coisa para vocês. Vocês já pensaram? Só na nossa união nós temos quase 2.000 igrejas. Quantos ministérios de apoio devia ter lá? Pela lógica. Pelo menos a mesma quantidade de igrejas. Mas o certo seria ter mais, porque eu tenho uma igreja lá que tem 400, 500 membros. Você entendeu? Então, eu tenho uma visão sobre o ministério de apoio, e Deus me deu essa visão, porque eu sou pastor e conheço os dois lados. A minha visão é que nós temos que multiplicar os ministérios de apoio, e tem que ter um apoio forte da igreja, só que eu descobri também uma coisa. Eu descobri que tem um preconceito do outro lado, porque eu também estou no outro lado. E eu tenho visitado o ministério de apoio no Brasil e tenho falado com líderes que sofreram no passado com a rejeição da igreja. E dizem, não, com a igreja eu não trabalho. Não trabalho porque o pastor vem e ele quer controlar e já faz assim, assim, assim. Eu prefiro fazer meu trabalho aqui individualmente, meu trabalho e tal. Então eu descobri que existe o preconceito do lado do ministério de apoio e existe o preconceito do lado da igreja. Mas, gente, o sonho... Olha, eu fui ontem visitar vocês ali nos estandes, eu falei, meu Deus, quanto ministério relevante. Né? Alguns ministérios aqui, eu conheço o efeito sobre a igreja há alguns anos já. O ministério da irmã Maísa, não sei se ela está aqui, Serra do Cipó, alguns deles, a conexão com a igreja, o trabalho que eles fazem, a igreja não conseguiria fazer. Eu vou dizer para vocês, o ministério de apoio é um lugar de gente apaixonada, e é por isso que eu não tenho problemas de fazer chamado para as pessoas servirem no ministério de apoio. Seja, eu trabalhei muito tempo com família, né? Terapeuta de família, é a minha formação no mestrado, e aí é engraçado, você descobre quando a pessoa está apaixonada, dá para ver. Vou dar alguns sinais físicos. Você vê um casalzinho que está apaixonado, o rosto, quando ele vê a amada, ruboriza, porque aumenta a quantidade de sangue nos lábios, os lábios ficam mais carnudos, mais vermelhos. Tem um jato de adrenalina no sangue, o batimento aumenta, pupila dilata, né? O batimento de uma pessoa apaixonada pode chegar até 150 por minuto, com ela paradinha, só olhando para o ser amado. A voz do ser amado se torna sedutora, excitante. Transformada em corrente elétrica, traz uma sensação para lá de agradável. O corpo esquenta, para compensar a temperatura que está esquentando, o corpo sua. O toque do amado desperta o sistema de recompensas do corpo. Sabe o que é o resultado? Prazer. Eu sou apaixonado, eu fui apaixonado. A paixão tem prazo de validade, graças a Deus. Não viver apaixonado a vida toda não dá certo, não. É sério, a paixão mesmo, ela torna você um obcecado. Paixão que eu estou falando de homem para mulher. Eu me apaixonei por minha esposa quando eu a conheci. E nós descobrimos, depois da paixão veio a coisa melhor ainda. Mas eu descobri essa sensação de novo, sabe quando? Mesma sensação que eu tive por minha esposa, a paixão, aquela coisa de, eita, tem que ser você, eu não aguento mais. A mulher deu um beijinho aqui, despedi, 10 minutos depois eu estou ligando. O primeiro mês do meu relacionamento, não tinha o WhatsApp, eu tinha uma conta de celular e eu estava entrando no ministério, meu primeiro salário foi R$498, o salário era 500. Que eu entrei numa época que tinha um programa especial para tentar absorver mais pastores. Aí, gastei R$1.000 de conta de celular. Paixão é um negócio doido. Aí eu liguei para ela sério, apaixonado, com jeitinho, disse, não podemos fazer mais isso. R$1.000. No outro mês eu gastei 870. Até que a gente descobriu que tinha outras maneiras de... Sabe onde eu descobri pessoas apaixonadas? Nos ministérios de apoio.
Você visita o cara, ele está lá colocando dinheiro dele, o tempo, o talento, ele põe a vida dele ali. Eu pergunto, você é maluco? Por que você está fazendo isso, cara? Você podia estar aqui, uma carreira e tal, tá, que deixou do seu emprego, rapaz, professor aqui na universidade e tal, agora vai servir ministério. Por quê? Porque é bom, pastor. Deus mandou e eu gosto de fazer isso. Sabe por quê? O chamado de Deus envolve paixão. É por isso que você é um ser abençoado e não tem alegria na vida. Eu vou dizer para vocês, não tem alegria maior do que trabalhar na obra do Senhor. Uma outra coisa que o chamado envolve é a preocupação com voluntários. Com vulneráveis. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar, para boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos pobres, aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Me diga uma coisa, quando Paulo ele foi no concílio, o que os colunas da igreja, Tiago, João e Pedro, deram conselho para ele? Pregue o evangelho, vá aos gentios, mas não esqueça de quem? Dos pobres. Irmãos, nós temos um ministério que não pode, nunca, Jesus vai voltar, ele vai estar lá em Mateus 24, né? Vinde benditos de meu Pai. Por quê, gente? Por quê? Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos estava preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e me deste de comer. O ministério de ajuda aos vulneráveis, ele é alcançado em sua excelência por ministério de apoio. A Igreja Adventista institucionalizada não consegue atender esse ministério à altura que deveria. Não é porque ela não quer, é porque ela não pode, não foi para isso. Ela foi criada para pregar o Evangelho e, enquanto prega o Evangelho, ajuda as pessoas carentes. Mas o ministério de apoio faz isso muito melhor. Sim ou não? Faz, gente. Eu não estou dizendo... Olha, eu sou pastor da Igreja Adventista e amo minha igreja. Sou denominacional. Mas eu sei o potencial que vocês têm e o potencial que a igreja tem. Outra coisa que envolve o ministério é o sofrimento. Não tem jeito, né? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Você tem sofrimento quando você, no choque de entrada, no início do ministério, o choque cultural, o choque de retorno, falta de dinheiro, desconforto. Eu estava vendo aqui alguns ministérios dando seus relatórios, né? Ontem a gente viu a casa do doutor, né, e depois a casa que ele foi morar. Então, envolve sofrimento, mas isso leva você a se tornar um ser humano melhor. E uma outra coisa que envolve o chamado é a missão mundial. Sabe, um ministério nunca deveria pensar só no que ele faz ali. Eu queria fazer um apelo para você que tem um ministério, principalmente os que já têm um ministério estabelecido. Pense em multiplicar seu ministério. Seja um exemplo para outros ministérios. Tenha como alvo, o sucesso é deixar sucessores. Não trabalhe só para o que está acontecendo ali. Prepare outras pessoas para multiplicar seu ministério. Porque o ministério tem uma obra, uma ação mundial. Agora, por que ser um voluntário? A primeira coisa eu já falei, que é o senso de propósito. Porque o ministério de um voluntário é um ministério apaixonado, né? Um missionário voluntário. Uma das mais belas compensações desta vida é que ninguém pode sinceramente ajudar o próximo sem se ajudar. Segunda coisa, felicidade e alegria incomparáveis. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então você vai ser feliz no ministério de apoio, quem não é ainda. Você vai se entregar a Ele e Deus vai te dar satisfação. Uma experiência mais profunda com Cristo, e essa é uma das razões principais de você ter um ministério de apoio ou qualquer ministério ainda que seja na igreja. Se você agir como Cristo determinou aos seus discípulos e levar outras pessoas até Ele, sem tirar a necessidade de uma experiência ainda mais profunda e de um conhecimento maior das coisas divinas, você terá fome e sede da justiça, rogará a Deus e sua fé será fortalecida. Com grande interesse, beberá da fonte da salvação. A oposição e as provações que encontrar o conduzirão para a Bíblia e a oração. Você crescerá na graça e no conhecimento de Cristo e desenvolverá uma enriquecedora experiência. Sabe onde eu mais aprendi sobre a Bíblia? Dando estudo bíblico. Eu entrei na igreja adventista e um ancião me chamou e disse assim, você sabe que um dos requisitos para ser adventista é dar estudo, né? Eu falei, não sabia não. Para ser adventista aqui nessa igreja tem que dar estudo.
E depois eu descobri que não era assim, mas só depois, eu tinha 13 anos, só como é que eu vou saber que ele estava, né? Ele disse, não, aqui todo adventista tem que dar estudo. Pegou, me levou para dar estudo. Aí eu ouvia e aprendi. Aí ele disse, depois, agora você que vai dar o estudo, eu vou ficar observando. E isso me fez aprender da Bíblia e querer ser pastor. Outra coisa que a gente tem visto, Deus curador do coração de quem serve, irmãos. Olha, eu recebo voluntários lá, eu recebi um senhor, um policial, que a mulher tinha se suicidado. E ele estava pensando em fazer a mesma coisa. Ele não falava, ele não conseguia falar. No início da missão de 10 dias. No final, esse homem estava muito diferente. E eu vi isso acontecer com muitas pessoas. Por que ser um voluntário, um missionário voluntário? Porque isso promove saúde. Eu descobri uma pesquisa num livro chamado Revolução do Voluntariado. Homens que trabalham como voluntários após a aposentadoria, pelo menos um dia por semana, vivem mais que o dobro dos demais homens. Ajudar os outros oferece benefícios incluindo alívio de dores nas costas e de dores na cabeça, redução da pressão e dos níveis de colesterol e controle na alimentação e no consumo de álcool e drogas. Ativa uma área do cérebro rica em dopamina. Você entendeu? Quer ser saudável? Ajuda outras pessoas. Agora, pastor, ontem você falou que a salvação é de graça, mas que a gente tem que se esforçar muito, né, na vida cristã, depois que a gente é salvo, para levar outras pessoas a Jesus e mostrei até o verso de Paulo, esmurro meu corpo, né? Então, e quando a gente está servindo a Deus pela graça, fazendo tudo certinho, mas vem as crises? Qual ministério aqui que já não teve algum tipo de crise? Levanta a mão para eu tocar na orla e ser curado. Cadê? Teve algum? Não, né? Eu vou dar alguns passos para vocês que eu aprendi. Já que eu tenho que seguir ao Senhor pela graça, qual é a atitude do adorador que ajoelha e diz assim, Senhor, eu estou indo para o campo, independente do que acontecer, eu sei que o Senhor está comigo. Sabe, eu descobri um texto na Bíblia que dá todas essas respostas. Uma família que viveu uma crise. E eu estou falando de Agar, está lá em Gênesis 21. Eu vou ler o texto, porque ele traz respostas realmente impactantes para a nossa vida, no nosso ministério. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco. Ela sentou bem longe, né? Porque ela não queria ver o menino morrer, porque dizia, assim não verei o menino morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água e, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Em 2010, se não me engano, eu estava passando uma dificuldade muito grande, eu ouvi um sermão do pastor Ranieri Salles. E eu nunca esqueci desse texto e desse sermão. E algumas das ideias que eu coloco aqui vieram dessa reflexão que ele fez na igreja do NASP. Primeira atitude, né, de Agar. Agar foge, ela está no deserto de Berseba. Havia um acampamento de Abraão, e a Bíblia diz que quando Sara se aproximou... Sara era uma pessoa difícil, gente. Sara ofereceu Agar para Abraão, agora tem esse problema porque Ismael cresceu, tinha 14 anos, o menino foi desmamado, Isaac, e agora o menino começa a caçoar, tem um problema de família ali. Aí Sara chama Abraão e diz assim, manda a mulher embora. A Bíblia diz que Abraão ficou com tanta pena que Deus teve que intervir. Deus disse, faça exatamente o que Sara mandar. Sabe por quê? Porque num convívio familiar não tem uma terceira pessoa. É o homem e a mulher só. Então, eles que colocaram Agar no meio. Quando Deus diz, pode mandar Agar embora, Ele está dizendo, eu criei você e foi para ser esposo de Sara e não de outras mulheres. Ele está honrando a criação que ele proporcionou ao homem através da família. Aí, ela vai para o deserto. O deserto era tão terrível que ela sabia que o menino ia morrer. Colocou o menino a um tiro de arco, bem longe,
E na Bíblia existem alguns simbolismos. Um deles é o do deserto. Na Bíblia, deserto simboliza local de sofrimento. Né? Você vê que o povo de Israel passou pelo deserto para chegar a Canaã, Moisés passou pelo deserto, Elias passou pelo deserto, Jesus passou pelo deserto. Deserto é o lugar da decepção, da frustração, né? Da dificuldade, da dor, da doença. O deserto é aquele momento no seu ministério que você não tem para onde ir mais porque acabaram os recursos. Todos nós passaremos por desertos. E a grande pergunta que fica do sermão de ontem, que é bonita e fácil de fazer, é a seguinte: tudo bem, Deus me salvou, Ele vai me levar para o céu, mas até chegar no céu, você vai passar pelo deserto. E a grande questão é: como que eu passo com o meu ministério pelo deserto? Pela graça de Deus. O anjo se aproxima de Agar e dá 3 conselhos. E esses conselhos eu descobri na minha vida que eles são adaptáveis para todo tipo de deserto que eu enfrento. E eu coloquei eles em minha vida e toda vez que eu tenho uma dificuldade eu uso os 3 passos que o anjo deu para Agar. E sempre consigo superar, pela graça do Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui vivendo no deserto. Talvez uma doença, talvez um problema financeiro. Minha avó tinha um ditado que eu não concordo, mas tem um senso de verdade. Ela dizia assim: o dinheiro é do diabo, mas quer ver o diabo, fique sem dinheiro. É claro que o dinheiro não é do diabo, mas ela falava isso querendo dizer que a vaidade, né, a avareza é do diabo. Mas é verdade, problema financeiro é a segunda razão de separações no Brasil. Acaba com sua família e tal. Eu já vi líderes de ministério que a família foi afetada e a esposa quase se separam, irmãos. Você já ouviu falar de algum? Já, né? Deve ter ouvido. Eu não sei qual é o seu deserto. Ou talvez você não esteja passando por nenhum agora, mas Deus está te preparando para um que virá. A primeira atitude sua no deserto deve ser a atitude que o anjo pediu para Agar. Ele disse assim: não temas, olha aqui, ó. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas. A primeira atitude diante do deserto, da dificuldade que você enfrenta em sua vida é: calma, não tenha medo. Gente, eu fui contar quantas vezes aparece a expressão não temas na Bíblia e parei, desisti. Porque demais, quando Deus vai se aproximando de seus filhos, parece que é a frase inicial: calma, não temas. No amor não existe medo. O que é medo? O que é medo, gente? Medo é a consciência de perigo, e às vezes uma consciência exacerbada de perigo, maior do que realmente é. Eu vou dizer uma coisa para vocês: o medo criou muitas narrativas em minha vida que nunca chegaram a ser reais. Medo de minha esposa não ser tão fiel a mim, medo de eu não ser muito aprovado nas minhas funções, medo, sabe, coisas que depois eu percebi que nem existiam. Permitam contar uma história, que eu gosto de contar a história minha, porque a minha eu sei de cor. Aí a dos outros eu não sei se é verdade. Veja, eu tinha 12 anos e uma vez eu estava brincando em casa, eu morava na roça, morei 2 anos na roça, melhores 2 anos da minha vida, e aí tinha um negócio de uma assombração. Eu sou da Bahia, né? Bahia. Perdi um pouco o sotaque, é verdade, mas posso voltar se vocês quiserem. Aí eu estava lá na Bahia, Cachoeira, a cidade mais candomblezeira da Bahia, e sempre foi a da mais candomblezeira do Brasil. Descobri que perdeu esses dias para uma do sul aqui. Mas está no páreo ali. E eu morava perto de Cachoeira, e aí o pessoal tinha esse negócio de assombração, eu nem era adventista ainda. Aí minha mãe disse: vai comprar o pão. A gente sempre ia de tardezinha comprar o pão. E eu fiquei brincando, e ela abriu a porta: filho, vai comprar o pão, senão vai anoitecer, você vai ter que ir de noite. Não, mas já estou indo. De repente minha mãe sai e diz: filho, anoiteceu. O pão. Mãe, pelo amor de Deus, de joelho, não me deixe ir. Tá assombração naquela estrada, até chegar na venda, no armazém, tem assombração, o pessoal está vendo. A senhora quer que eu vá sozinha? Ela falou: que assombração, que nada, pegue a sua bicicleta e vá. Aí eu pensei, eu conheço minha mãe, irredutível, e eu pensei: vou pegar minha Monarch vermelha com porta-embrulho e vou acelerar com tudo, a assombração não vai conseguir me pegar. E lá fui eu. E cheguei na venda, né, no armazém, era um mercadinho que tinha mais ou menos 1 quilômetro de casa.
cheguei esbaforido e pedia o nome do homem, até hoje eu lembro, Arunda, o nome do homem. Aí eu disse, por favor, o senhor não quer ir comigo em casa, porque de repente o senhor quer conversar com minha mãe ali, o senhor, né, quer vender um pouco, tal, eu acho que ela vai comprar as suas coisas. Ele disse, não tem como, eu não posso sair daqui. Aí eu olhei para o pão, pensei, e agora? Coloquei o pão no porta-embrulho, amarrei bem e disse, a técnica da ida funcionou. Na volta vai ser a mesma coisa, a assombração não vai conseguir me pegar. E aí, irmãos, no caminho, no início, tudo escuro. Não tinha poste, iluminação pública, não existia. Era eu, a lua, as estrelas, a assombração e minha monarca. De repente, eu acelerei com tudo e no meio do caminho, no lugar que a assombração costumava aparecer, apareceu. Você ri porque você não estava lá. Sabe o que aconteceu? Estou pedalando, olhei para trás. Quando eu olhei para trás, passos, irmãos. Eu ouvi passos. Tá, 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 tá. Olhei para trás e adivinha o que eu vi? Nunca esqueço. Quando eu olho para trás, irmãos, não vi nada. Aí eu pensei, é assombração. Porque se não fosse, eu teria visto. Não vi nada. E aí eu pedalei mais rápido, e mais rápido, e mais rápido, e a assombração. Eu pedalava mais rápido, a assombração pedalava mais rápido. Mais devagar, a assombração. Eu disse, a assombração, ela está me seguindo. E aí cheguei em casa com aquela assombração que me acompanhou até a porta. Quase arrombei a porta de casa. Cheguei amarelo. Minha mãe disse, meu Deus, o que aconteceu, meu filho? Eu disse, a assombração me seguiu até a porta de casa. Eu lhe falei que eu não podia ir comprar o pão essa hora. A senhora podia ter perdido o seu filho para a assombração. E aí ela disse, mas como assim a assombração lhe seguiu? Aí meu pai estava em casa, ouviu essa história e disse, cadê sua bicicleta? Eu tinha jogado a bicicleta na frente de casa para poder entrar. E ele disse, deixa eu dar uma olhada na sua bicicleta. E ele viu a assombração também, não foi só eu não. Quando ele chegou lá, que ele levantou a bicicleta, irmãos, um maldito pedaço de galho tinha agarrado no porta-embrulho e toda vez que eu pedalava ele batia no chão. Você entendeu? E a assombração era um galho amaldiçoado que tocava no chão toda vez que eu corria. Agora, se meu pai não tivesse ido lá, pergunta para você, até hoje eu estaria contando que história? A assombração me seguiu na minha bicicleta Monarch vermelha, quando eu tinha 12 anos de idade. Sabe por quê? Porque você e eu somos aptos a criar narrativas, histórias irreais. Medo é ausência de fé. Amigo, às vezes você vai estar surpreso, você não esperava, você vai sofrer, vai doer, mas ter medo não pode fazer parte da vida de um cristão que crê em Jesus e que sabe que Deus é bom demais para errar, né? Aliás, sábio demais para errar e bom demais para deixar de dar o melhor para os seus filhos. Ai, que dor, que sofrimento, perdi um ente querido, que dor, que Esse ano a gente teve vários voluntários que perderam entes queridos enquanto eles estavam na missão e alguns deles não conseguiram ir para o funeral. Qual é o primeiro passo que você tem que dar quando você está no deserto e está trabalhando para o Senhor? Calma. Ajoelha e só levanta quando Deus tirar o medo do seu coração. Não temas. Não temas. Sabe por quê? Ele diz por quê. Eu ouvi a voz do menino. Deus ouviu a sua voz, amigo. Toda vez que a gente ora e a gente fica pensando no quanto a gente foi ruim, isso é falta de fé, porque a sua oração você tem que viver pela graça, e viver pela graça é depender dos méritos de Jesus. E aí você ora e diz, Senhor, eu estou no ministério, está faltando dinheiro, está faltando um bocado de coisa, está faltando habilidade da minha parte. Mas, Senhor, eu creio em Ti e vou seguindo, se for a Tua vontade. E pela graça do Senhor, Deus te abençoará, porque Ele ouviu a tua voz e as tuas orações com base nos méritos de seu filho. O segundo passo, ele fala assim, não temas, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão. Qual é o segundo passo? O segundo passo tem a ver com o tema da autocomiseração. Sabe, alguns de vocês sofreram para iniciar o ministério de vocês. Foram incompreendidos talvez até por seu pastor, pode ter acontecido. E aí você começa a ter pena de si mesmo. As pessoas não me entendem, não me amam, não sei o que e tal. A gente tem que orar todo o tempo, sim ou não? Oxe, gente, fala aí. A gente tem que orar todo o tempo, sim ou não? Não. Eu descobri. Calma, não é nenhuma heresia, gente. Calma, né? Não temas.
Você e eu temos que ter sempre um espírito de oração. Mas eu descobri na Bíblia alguns momentos que Deus pediu para os seus filhos pararem de orar. Sabe quando é que a oração ela não deve acontecer? Quando você usa ela para desobedecer o Senhor, para deixar de fazer uma coisa que Deus mandou. Vou dar alguns exemplos. O povo de Israel pecou e perderam a batalha de Ai. Lembra dessa história, lá em Josué? Aí Josué passou o dia inteiro prostrado, com a cabeça no pó. Deus se aproximou. Sabe o que Deus disse? Ô filhinho querido, por que você está assim, ô coitadinho? Foi isso que ele falou? Não, ele disse, para de orar. Por que clamas a mim? Tem pecado em Israel, meu irmãozinho. Vá lá resolver, que eu não posso agir na sua vida se você não tirar esse pecado que está em Israel. Lá tá Moisés, clamando, desesperado e tal. Deus disse assim, por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. A gente tem o costume de usar até a oração para não obedecer a Deus. Não vou fazer. Você sabe que tem que fazer, não vou fazer. Por quê? Porque tenho que orar. Desculpa. Ergue-te. Quando você tiver com um problema, levanta a cabeça, vai correr ao sol. Porque a autocomiseração é a pior desgraça de alguém que vive pela fé. Sabe, eu morei na frente de uma escola de formação de militares na Bahia, bem na frente, quase assim, bem pertinho. E meu cunhado era instrutor de operações especiais. E aí um dia eu fui ver o treinamento, gente terrível. E eles xingavam os meninos, e os meninos passavam por todo tipo de sofrimento. Aí um dia eu chamei ele e perguntei, por que tem que ser assim? Por que vocês não só treinam eles como as pessoas treinam na academia? E ele disse o seguinte, nunca esqueci essa explicação. Ele disse, você sabe qual é o pior tipo de soldado? Acabou meu tempo ali, então eu tenho que terminar, né? Me dá 3 minutinhos aí, Israel, você é legal, tá? Depois compensa aí. Aí, veja, ele me chamou e disse assim, sabe qual é o pior tipo de soldado? Que tem pena de si mesmo. A gente faz com que ele pense o seguinte, minha vida não vale nada, o que importa é a missão. Caramba, na hora eu pensei no ministério, e eu disse, é isso. O que tem que estar acima de qualquer coisa na minha vida? Não é o cumprimento da lei? Se uma pessoa aponta a arma para você e diz assim, diga que, bora, transgride o sábado, o que é o certo a fazer? Ser fiel, não é? Sim ou não? Só que o soldado que tem pena de si mesmo, ele diz, não, calma aí, eu tenho que esperar aí, não é assim. Eu vou dizer para você, você só vai ser um diretor de ministério de apoio bem-sucedido se você parar de ter pena de si mesmo. O que importa é a missão. E o último passo. Aliás, deixa eu ler isso aqui. Ó. Sensação de desânimo é frequentemente resultado de indevida inatividade. A ociosidade dá tempo para cismar sobre tristezas imaginárias. Muitos que não têm reais provações ou dificuldades atualmente cuidam em tomá-las emprestadas do futuro. Se essas pessoas procurassem aliviar as cargas de outros, esqueceriam das próprias. Precisa de comentar esse texto, gente? A inatividade causa desânimo. Então, o último passo é o quê, pastor? Levanta o rapaz, segura-o pela mão. Primeiro passo é o quê, gente? Só são 3, vamos lá. Primeiro passo é o quê? Não temas. Segundo, ergue-te. Terceiro, ajuda quem está no deserto com você. Viva para os outros. Dispense atenção para quem está sofrendo e você vai desviar da sua própria dor e sua própria dor que parecia desse tamanho vai ficar desse tamanho. Eu estava passando por uma dificuldade financeira, não era nada demais. Comecei a reclamar de Deus um dia e eu de joelho, meu irmão bate a porta, eu abro e ele disse, estava orando a Deus para resolver o problema financeiro. Não era nada demais, não estava devendo a ninguém, mas não estava alcançando um alvo financeiro específico. Meu irmão chegou em casa e disse, por favor, me ajuda a ajudar uma mulher. Ela está com 8 filhos, dificuldade financeira, eu fui lá no supermercado com ele, fiz uma feira, levei na casa dela. Quando bati a porta, aí a porta abriu. Ela não tinha tranca, porque a mulher não tinha dinheiro para comprar. Entrei, não tinha piso, barro, batido, olhei para cima, cheio de furinhos no telhado. Coloquei a compra no chão e uma menina de 2 anos pegou o detergente do lava-prato e começou a tentar beber de tanta fome. Naquela hora, irmãos, eu perguntei dela, o que a senhora faz quando chove? Ela disse, só tem um lugar em casa, a cama, onde a gente fica. Aí termina a chuva, fica um lodo terrível, a gente espera ali o dia todo para poder baixar a água.
Cadê seu esposo? Meu último filho tem síndrome de Down, nasceu diferente dele, ele disse que não é meu, que não é dele, que eu traí e foi embora. Eu estava fazendo a oração 1h30 antes, por um problema financeiro. Era só um alvo que eu não estava alcançando. Qual era o tamanho do meu problema agora diante do problema dela? Não existia, eu fiquei com vergonha. Voltei para casa e disse, Senhor, me perdoa. Eu não tenho problema financeiro nenhum, obrigado, Senhor. Quando você estiver no deserto, pare de olhar para a sua dor e olhe para a dor do seu irmão que está no deserto com você. E aí eu termino dizendo a você o seguinte, no deserto da vida as pessoas não morrem de sede, irmãos. Não por falta de água, mas por falta de visão. Você sabe como Deus resolveu o problema dela? Deus mandou água do céu, foi assim? Não, sabe o que tinha pertinho dela? Tinha um quê? Tinha um poço, gente. Deus não deu a ela a água de forma milagrosa, Deus deu a ela a visão milagrosa. Quando você estiver passando pelo deserto, a solução já foi dada. Você não precisa necessariamente resolver aquele problema específico, você precisa só de visão. Deus só precisa abrir seus olhos. No deserto, sabe o que Deus vai te dar? Graça. A minha graça te basta. Sabe o que Ele vai te dar? Poder. Por isso que tem que ter deserto. Deus abençoe você, para que você aceite o chamado de Deus e viva pela fé, sem medo, sem pena de si mesmo e ajudando outras pessoas. Quem quer viver assim no deserto? Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém.